Oi, gente, tudo bem? Oi, deixa eu aceitar aqui. William, eu já te aceitei, só que eu não Tô estou te aparecendo? vendo. Ah, Aí, agora tá. Aí, tá deu vendo? certo. Deu Que certo. O que que será que estranho, aconteceu? gente. Não sei. O importante é que deu certo. Você responde, tá aqui com a gente também. E eu tô Que invadindo o seu sufoco. Instagram. Fica tranquilo. Fica à vontade, não tem problema não. Ag- Agora quem comanda o seu Instagram sou eu. Ai, meu Deus. O importante é que deu certo. O importante é a gente passar a informação pro pessoal. Pois é, e eu vou encher aqui o pessoal de informações junto com você. Vamos tirar todas as dúvidas de todo mundo. O nosso assunto de hoje, pessoal, para quem está chegando aqui agora, no Instagram da Renata, comigo comandando esse Instagram, essa live de hoje, Ai, a gente vai gente. falar muito sobre os estágios no exterior. Eu tenho uma super curiosidade sobre esse assunto, Rê. E eu queria muito que você me ajudasse a ajudar o Tá, pessoal, porque todo mundo precisa fazer um estágio, seja em algum momento da faculdade ou quando termina, é o momento de fazer um estágio, e o com estágio faz todo um certeza. diferencial na carreira, né? E É quando a isso gente aí. faz um estágio no exterior, um estágio internacional, eu imagino que seja muito mais interessante, Nossa, muito um mais upgrade relevante. incrível no currículo, é Eu maravilhoso. imagino. Então, para a gente começar, Rê, primeiro eu quero te agradecer aí por estar junto com a gente. Queria que você contasse um pouquinho sobre a empresa que é da CI, né, e que cuida de todos os estágios aí no exterior. Queria que você apresentasse um pouquinho, para daí daqui a pouco eu começar a fazer as perguntas para você. Tá, legal, bacana. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, gente, mas eu acho que é um bugzinho do Instagram, né? Fica tranquila. Acontece. Só para contar um pouquinho para vocês de mim, na verdade, eu sou formada em hotelaria, eu fiz minha pós-graduação em Relações Internacionais e eu trabalho há mais de 12 anos com mobilidade internacional. Então, basicamente, o que eu faço é realizar sonhos de pessoas como vocês, de poder ter uma experiência fora, o que é super importante nos dias de hoje, tá? O que a gente vai falar sobre o programa da IAESH hoje é muito legal e, assim, ele foca bem no público universitário. Então, aquele pessoal que está fazendo graduação, pós, MBA, ou o pessoal que se é recém-formado até um ano que também podem participar, tá? O programa do IAESH, ele foi fundado em 48 pelo Imperial College de Londres, tá? Ele foi fundado bem no período pós-guerra para justamente que acontecesse o intercâmbio de estudantes de engenharia para que fossem para as cidades mais afetadas pela guerra para ajudar na reconstrução dessas cidades. Tá? Então, esse é um programa que existe desde 1948. Aqui no Brasil, ele é representado pela BIP, uma associação que foi fundada pelos sócios da CI. Então, hoje em dia, alguém que quer fazer o programa do IAESH, ele só consegue fazer através de alguma das lojas da CI ou diretamente da BIP. Bom? Muito bom. Ô, Rei, me fala então um pouquinho como é que são esses programas de estágio no exterior. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse tipo de intercâmbio aí, como é que funciona. Tá. Então, assim, pessoal, acho que hoje em dia, com toda essa globalização que está acontecendo, é muito importante que vocês saibam, primeiro de tudo, que num estágio, ou qualquer função que vocês forem ter em qualquer trabalho, vocês não estão concorrendo apenas com brasileiros, tá? Hoje o mundo está extremamente globalizado, então tudo que acontece, vocês têm que estar realmente antenados e se prepararem para uma concorrência cada vez maior. Tá? Os Uhum. estágios que a gente oferece são para estudantes universitários, então, como eu falei, de graduação, pós, MBA. É um programa super diferenciado, porque os estágios são na área de formação. Então, por exemplo, se você cursa engenharia química, você vai fazer um estágio em engenharia química. Então, isso vai dar um diferencial tremendo para o seu currículo quando você voltar para o Brasil. Tá? Uhum. Tem algumas vagas que também já que aceitam estudantes já formados em até um ano, mas o foco realmente é o foco profissional. Então, você não vai para ter nem nada de parte acadêmica, são estágios profissionais na sua área de formação, tá? O legal desses estágios é que eles são todos remunerados. Então, você vai receber uma bolsa auxílio mensal, que vai ser suficiente para você se manter lá fora. Então, seja com acomodação,
transporte, alimentação. Isso é muito legal. Então, a gente fala que hoje em dia é um investimento que você faz e acaba que em 2 ou 3 meses de estágio, você já recuperou esse dinheiro que você investiu aqui no Brasil, tá? Que legal, Rê. E quais são os países que dá para fazer estágio? Então, hoje a associação e a Ashley existe em mais de 80 países. Então, a gente está praticamente em toda a Europa, qualquer país que vocês escolherem. A gente está na América do Norte, América do Sul, a gente tem uns países muito legais na África, Oriente Médio, Ásia. Então, esse é um outro diferencial legal do programa. Onde você pensar em fazer seu estágio, a gente consegue uma vaga para você. Por exemplo, se eu quiser fazer nos Estados Unidos, tem várias cidades dos Estados Unidos. Se eu quiser fazer Isso. Na Europa, tem vários destinos dentro da Europa. Eu posso chegar para vocês e falar, olha, eu gostaria de fazer um exemplo no Texas. E aí vocês me trazem a opção de onde eu posso ir em alguma empresa que tenha a ver com a minha profissão. Isso, na verdade, a gente já mostra quais são as vagas que a gente tem disponíveis, tá? E é o próprio candidato que vai escolher a vaga que ele quer aplicar. Então, como ele faz a escolha dessa vaga, além de ser na cidade ou no país que ele quer, ele tem que ver os pré-requisitos da vaga. O empregador, quando ele oferece um emprego, é que nem aqui no Brasil. Quando a gente procura um estágio, procura um emprego, a gente vê exatamente o tipo de atividade que vai fazer. O empregador ele vai determinar qual a área de estudo desse estudante, qual idioma ele precisa falar e qual nível. Ele vai determinar o período da vaga, tá? Então, tudo isso, na verdade, a gente tem que dar um match entre os requisitos da vaga e o perfil do candidato que for aplicar para ela. Que legal. E me fala uma coisa, quando a gente está falando de todo esse processo aí, a gente precisa entender quais são os pré-requisitos e tudo mais que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, eu até separei uma pergunta aqui para você, que eu queria entender quais são essas vagas. Quais vagas são oferecidas? O que a gente pode ter aí, sei lá, eu já vi que alguém falou alguma coisa sobre farmácia, aqui que está aqui na nossa live. Então, por exemplo, dá para fazer farmácia, dá para fazer engenharia, dá para fazer arquitetura? Quais são as vagas oferecidas? E daqui a pouco a gente fala dos pré-requisitos. Tá, hoje, na verdade, o foco do programa são as engenharias, todas. Então, 85% das vagas são engenharias. Depois a gente tem todas as áreas de exatas, então a gente tem desde química, física, biologia, bioquímica, farmácia, tudo isso a gente tem também. Muita vaga de TI, então tudo que envolve tecnologia da informação a gente tem bastante vagas também. E algumas vagas de humanas, mas em menor quantidade. Então, por exemplo, administração, marketing, relações internacionais, a gente tem em menor quantidade. O que a gente realmente hoje não trabalha são vagas de medicina e direito, tá? Todas as outras áreas a gente consegue vagas todos os anos. Que legal. Isso é muito importante. Medicina e direito a gente não consegue porque são as regras... Regras de cada país. De cada país. Que daí tem a validação de diploma e tem um monte de coisa. Aí é mais complicado. Exatamente. Tá. E quais são as áreas de abrangência, Rê? São todas as engenharias. Então, é o que a gente tem mais vaga, tá? Então, engenharia química, engenharia civil, engenharia mecânica, mecatrônica, industrial, de produção. Todas as engenharias a gente tem, engenharia de computação, tá? Bioquímica, todas essas a gente sempre tem bastante vaga, é realmente a nossa área de abrangência. Que legal. Você falou no começo que são estágios remunerados. Isso. Então, o que acontece? Sobre isso. Essa é a melhor parte, né? O que vai acontecer? E são estágios tanto em empresas como universidades lá fora, tá? Então, podem ser estágios em multinacionais, então a gente tem vagas da Siemens, a gente tá fazendo um projeto super bacana com a Electrolux Internacional também. Então, tem vagas em multinacionais, tem vagas em empresas menores, né? Empresas familiares, e muitas vagas em universidades, onde os estudantes vão fazer o estágio dentro dos laboratórios das universidades. Todas as vagas, elas são remuneradas. O que quer dizer? Que você vai receber uma bolsa auxílio todo mês, que vai ser suficiente para você se manter com os seus gastos de alimentação, transporte e acomodação, tá? Essa bolsa auxílio é paga depois de 30 dias de estágio, então é a mesma coisa aqui no Brasil. Então, o que a gente pede é que o estudante vá preparado para os primeiros 30 dias que ele ainda não vai receber.
tá? Esse dinheiro sempre vai ser suficiente. Isso é uma regra do programa que vai ser suficiente para ele se manter. Claro que se ele for querer ficar viajando no final de semana, saindo de balada, compras, etc e tal, ele vai ter que levar um extra, tá? Mas o importante é que com o dinheiro da Bolsa Auxílio, além dele se manter, muitos estudantes ainda conseguem juntar o dinheiro para sanar aquilo que eles investiram, digamos assim, para conseguir fazer a viagem. Isso é super bacana também. Então, assim, você vai fazer um estágio na sua área de formação, então é exatamente aquilo que você está estudando no exterior e você ainda vai ser remunerado por isso. Fantástico, né? Nossa, muito interessante. Ô, Rê, me fala uma coisa. Tem uma ideia aí, eu tô vendo que está surgindo algumas dúvidas. Tem uma ideia de valores que esses estágios pagam? Aí você pode abrir isso pra gente, só pra gente ter uma ideia do que é o valor? Sim. Só para vocês, vamos pegar como base a Europa, tá? Então, a Europa hoje, a Bolsa Auxílio desses estágios variam de 600 a 900 euros por mês. Então, tudo vai depender do candidato. Então, por exemplo, é que nem acontece aqui no Brasil. Então, estudante de graduação é uma faixa, estudante de pós-graduação é uma outra faixa, né? Então, depende muito do país, daí da empresa também, junto com o perfil do candidato. Mas varia entre 600 e 900 euros por mês. Que é um bom dinheiro para quem Nossa, está ainda mais fazendo hoje, né? estágio. É verdade, é um Não belo de é? um dinheiro. Com certeza. O Rê, já tem vaga para esse ano? Quando é que pode aplicar? Como é que essas vagas ficam disponíveis? Então, o que aconteceu foi o seguinte, por causa do Covid, esse ano as Uhum. vagas foram todas postergadas para início no final do ano e 2021. Então, o que Aham. vai acontecer, que na verdade eu acho que é uma coisa muito legal, é que além das vagas desse ano que vão ficar para o ano que vem, a gente vai ter novas vagas no ano que vem. Então, para todo mundo que está planejando a sua viagem para 2021, vai ter bastante vaga do programa. Isso é muito legal, tá? Então, assim, claro que a gente foi afetado, foi prejudicado, mas o legal é que a gente vai ter bastante coisa bacana para 2021 também. Então, para quem quiser já ir se planejando, que é super importante se planejar com antecedência, muita vaga bacana começando no final do ano e para 2021 também. Que legal. A Letícia está falando aqui com a gente, eu acabei de ver que o pessoal do CI Responde já respondeu para ela, mas acho que é uma dúvida muito, muito importante, muito interessante da gente falar. Antes de finalizar e fechar todo o processo, tem um encontro com o empregador, né? Mesmo que online, claro, mas você conversa, você troca essa ideia toda, é como se fosse uma entrevista mesmo que acontece? Como que ele vai acontecer? Depois que o candidato escolheu a vaga dele, ele vai mandar o application, que a gente chama, para o empregador. Porque assim, você escolheu a sua vaga de acordo com o seu perfil, então pá, eu olhei, eu faço engenharia mecânica, ok, tá pedindo programação tal, 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 eu tenho, tá pedindo inglês intermediário, eu tenho, a vaga está disponível em janeiro, fevereiro e março de 2021, eu posso viajar nesse período, eu vou aplicar para essa vaga. Aí Uhum. você vai mandar uma série de documentos com o nosso auxílio, tá? Para aqueles estudantes que estão inscritos no programa, que são um currículo, uma carta de apresentação, uma carta de recomendação, um certificado de idioma. Aquilo, na verdade, você vai vender o seu peixe, tá? Você vai comprovar para o empregador que você realmente tem o perfil dessa vaga. E aí o empregador pode já te aceitar diretamente ou ele pode querer fazer uma entrevista por Skype também. Tá? E a partir do momento que o estudante é aceito, ainda antes dele viajar, ele fica em contato direto com o empregador para sanar as dúvidas, de repente o empregador vai falar para ele alguma coisa mais específica, isso acontece também. Que legal, muito bom saber. Deixa eu ver o que é mais que eu separei algumas perguntas aqui para você me responder e vou te fazer alguma coisa aqui, deixa eu ver o que eu tinha aqui mais de dúvida. Ah, claro, os requisitos que a gente falou agora há pouco. O que a gente pode falar já e abrir para o pessoal de quais são os pré-requisitos? Tá, então aquele negócio que eu falei do vínculo, tá? O de você Uhum. ser estudante de graduação, pós, enfim, ter o Aham. vínculo universitário ou até um ano de Uhum. formado, isso é super importante. Tá. Outra coisa, gente, a questão do idioma, tá? A maioria das vagas, elas pedem inglês intermediário, pelo menos. Mesmo das vagas de países que não são de língua inglesa, como Alemanha, França, Itália, eles sempre pedem o inglês intermediário. Se você só tiver o espanhol, aí você vai ficar limitado para vagas da América do Sul ou da Espanha, tá? Uhum. Mas assim, sempre é muito importante você ter pelo menos o nível intermediário de inglês, porque aí vai te abrir mais opções de vagas que você vai, com o seu perfil que você vai poder aplicar. Muito bom você falar isso. Por quê?
eu vou aproveitar e vou lançar aqui uma promoção para todo mundo que está acompanhando a nossa live de hoje. Então, quem quer promoção, manda um avião aqui, manda um emoji de avião, porque eu vou lançar essa promoção agora. Todo mundo que não tem inglês ainda, que precisa melhorar o seu inglês, que quer dar um up na carreira, fazendo aí um estágio remunerado, que precisa fazer esse estágio remunerado, nós, da CI, como a CI e a BIP, junto com a IAS, nós somos parceiros aí, como a Renata trouxe essa informação lá no começo, os sócios da CI que fundaram a CI também trouxeram o programa da IAS para o Brasil. E então, nós pensamos muito para trazer para vocês nessa live que quem estiver participando e precisa falar inglês, precisa melhorar o inglês, você pode comprar um curso de inglês de até no mínimo 2 semanas, porque automaticamente você vai estar ganhando, vai estar isento da taxa de inscrição para participar dos programas de estágio remunerados no exterior. Isso é Gente, promoção que boa, não é? máximo. Nossa, é o máximo, é o máximo. A E é gente tão já fez. importante, né, eles terem essa Aham. preparação, gente, é muito importante. Vocês vão se sentir mais seguros também, vocês já vão ter uma vivência lá fora. Então, assim, vocês podem aplicar durante o curso que vocês estiverem fazendo com a CI, tá? A gente consegue fazer tudo online, é super simples. Então, assim, realmente aproveitem essa chance, tá? É legal vocês irem, vocês se prepararem, mandarem um application super bacana para o empregador, Uhum. vendendo o peixe de vocês. Então, isso é super, super importante. Legal. Muito bom você falar isso. E aqui eu estou colocando agora o nosso código de promoção. Então é estágio CI. Vocês estão vendo aí, gente? Estágio CI. Corre para o DM da CI, acabando essa live, corre para o DM da CI e escreve lá, estágio CI, participei da live e eu quero o meu desconto. Nós vamos deixar, Ricardo, a live salva. A Ana está dizendo que sorte encontrá-los. Ana, querida, muito bom. Então, Rê, acho que está claro para o pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu posso repetir aqui para vocês, se vocês ficaram com dúvidas. De qualquer forma, só para vocês entenderem, a gente, então, para quem precisa aprender um pouco melhor, um pouco mais o inglês, nós estamos oferecendo para vocês uma super promoção. Então, vocês, na compra de 2 semanas ou mais de intercâmbio para qualquer um dos destinos que a CI trabalha, nós vamos oferecer para vocês a isenção totalmente grátis, a taxa de inscrição para fazer um estágio remunerado no exterior. É um super empurrão que a gente está te dando Nossa, para você super. fazer o seu estágio, porque com certeza você vai ter um up de carreira, o seu currículo vai mudar totalmente. Esse é um grande diferencial. Quando você for para uma entrevista de emprego, tendo feito um intercâmbio, tendo feito um estágio no exterior, com certeza a vaga é Nossa, sua, com independente de certeza. onde você for. Isso com certeza é seu diferencial, eu não tenho dúvida disso. Ô Rê, fala uma coisa para mim, não dá pra gente aí escolher uma história de alguém, aí de alguma pessoa que esteja aqui, por exemplo, a Ana que já falou que já está feliz da vida, eu vi outras pessoas aqui que estavam comentando, que estavam falando que querem fazer o estágio. A gente não pode aí entender a história dessas pessoas e a gente escolher a história mais bonita aí de eu preciso fazer um estágio no exterior e a gente entregar também totalmente grátis essa isenção aí, dar essa isenção de taxa. Vamos sim, vamos sim. Manda uma da história pra Boa! gente, manda o motivo e a gente pega os dois melhores e dá a isenção da taxa de participação, com certeza. Então tá feito. Vocês têm mais uma promoção que a gente está fazendo aqui na live de hoje. Então, comprou 2 semanas ou mais de intercâmbio, tem ganha totalmente grátis essa taxa para você fazer o estágio no exterior. E também pode mandar para a gente no DM o porquê que você quer fazer esse estágio, para quem aí já tem o inglês, né? Isso aí. Para quem já fala inglês, a gente vai escolher as 2 melhores histórias aí para a gente dar essa isenção para vocês. Então, tá
Isso, agora voltou, tinha Acho que travado. voltou, né? Voltou. Beleza. Rê, fala para mim uma coisa. Quando que a gente pode se inscrever para fazer um estágio no exterior? Então tá. As inscrições já estão abertas, tanto no site da BIP, eles conseguem fazer pelo site da CEI também, tá? É legal vocês já se inscreverem agora para irem se preparando, né? Juntar dinheiro, aquilo que a gente falou, de repente fazer o curso lá fora. Tá, então as inscrições já estão abertas, entra lá no site da CEI, no programa de trabalhos e estágios, que vai estar lá o programa da EST, ou diretamente no site da BIP, tá, que é o abip.org.br, as inscrições já estão abertas, então não percam tempo, normalmente o pessoal se inscreve realmente um ano antes de viajar, então quem está se inscrevendo agora é para viajar realmente em 2021. Então é legal que vocês já tenham tempo aí para ir se preparando, tá, isso é super importante também. Então vão lá e Legal. já pode fazer a inscrição. Super importante. Me fala uma coisa, a Dilce tá aqui falando, meu filho formou em engenharia civil há 1 ano e meio, ele pode fazer o estágio ainda? Pode, ele pode Eba, fazer, depende do país, né? Então ele vai ter que escolher vagas que já aceitem estudantes formados e provavelmente para um período mais curto que ele não vai precisar de visto, né? Porque a gente tem essa questão dos vistos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Porque legal. normalmente eles viajam como visto de estudante. Como ele já está formado, ele não vai conseguir tirar o visto de estudante, mas pode sim, tem alguns países que aceitam já estudantes formados. Legal. A gente pode falar sobre preço, só para a gente ter uma ideia? Tá, então hoje mais ou menos o valor da taxa de vaga varia de 2.500 a 2.650 reais, tá? Isso é caso vocês vejam uma vaga que realmente tem o perfil de vocês para poder aplicar para essa vaga, tá? Então esse é o valor que é pago, a gente divide esse valor em até 6 vezes para facilitar um pouquinho a vida de vocês também, e lembrando, gente, que esse valor no final das contas vocês conseguem reaver com a Bolsa Auxílio que vocês vão pagar. Vocês vão receber, desculpa. Logo de cara, né? Logo de Você falou de cara. 600 a 900 euros, isso já são uns 2.000 e Exatamente. tantos reais. Exatamente. E aí tem o custo também da passagem, que vocês vão adquirir na CI, o seguro saúde internacional, que vocês também vão adquirir na CI, vai ter um preço sempre especial para vocês, mas esse é o custo. Então, se vocês forem pensar para um programa de intercâmbio, realmente é um investimento, tá? Que vale muito a pena. E aí vocês vão conseguir rever esse dinheiro rapidinho. Então, pense nisso também, tá? Bem legal. Tem alguém falando que o fone tá baixo. Vocês não estão me O ouvindo? meu, Será que é o meu? Vocês estão me ouvindo bem? eu te ouço bem. Eu também estou te ouvindo bem. O Diego tá dizendo que o fone tá baixo. Não sei. Vamos continuar aqui. Vamos ver se eles falam alguma coisa. Ah, deu certo. Acho que o Diego tava com. Você que tava com o volume baixo, Diego. Mas tá tudo bem. Se você for fazer um estágio, tá tudo certo. É isso aí. Ô, Rê, me fala uma coisa aqui. Outra coisa que eu quero saber. Tem alguns truquezinhos pra gente conseguir exatamente a vaga que a gente quer? A gente precisa ir meio que se ligar na hora do application? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem um sistema convencional, né, para quem se inscreve um ano antes de viajar, que vai acumulando pontos. Então, isso, no final das contas, vai beneficiar na hora de você escolher a vaga. Essa vaga, se você e outra pessoa escolherem a mesma vaga, essa vaga vai para aquele que tiver mais pontos, tá? E como funciona esse sistema de pontuação? Nada mais é do que o engajamento do estudante com o programa. Então, oferecendo oportunidades para estrangeiros aqui no Brasil, porque assim como a gente manda os brasileiros, a gente recebe os estrangeiros aqui. Então, oferecendo estágios, acomodação, fazendo palestras sobre o programa. A gente lança várias campanhas durante o ano de arrecadação de agasalho, de alimento, doação de sangue. Então, a gente faz bastante coisa legal, porque a gente já fala assim, que o pessoal já começa o intercâmbio aqui do Brasil. Né? Então, assim, a gente organiza viagens, atividades sociais com os estrangeiros que estão aqui. Isso é uma coisa muito legal que eu também não mencionei do programa, que é assim, gente, lá fora, além do nosso suporte, vocês vão ter todo o suporte das EAESTs, tá? Então, com relação à acomodação, vocês já saem aqui do Brasil sabendo onde vocês vão ficar acomodados, quanto que vai custar por mês, vai uma pessoa buscá-los no aeroporto, a EAST do país de destino de vocês vai organizar várias atividades durante os finais de semana, viagens. Então é muito legal. Então vocês têm todo um suporte depois que vocês estão lá também, tá?
Muito bem. A Ana está dizendo aqui, CI, me ajudem a definir o local de intercâmbio, só aqui de Porto Alegre. Ana, CI Responde já vai te ajudar. Nós temos loja em Porto Alegre. CI Responde, coloca o telefone da loja de Porto Alegre aí, para a Ana já entrar em contato e já resolver, que a gente não pode deixar você com dúvida aí de definir local, não. A gente já vai resolver isso agora. CI de Porto Alegre vai falar com você com certeza. Me fala uma coisa, Rê. Depois que a vaga é definida, depois que a gente entra aí com o processo de toda a parte de matrícula, de application, escolhi minha vaga. Existe a possibilidade dessa pessoa não ser aceita? Existe a possibilidade do empregador falar não quero? Ou isso é automático? Eu escolhi, tá feito? Na verdade, o que vai acontecer? Se você escolher uma vaga que realmente tem o seu perfil, você vai mandar o seu application, não tem por que você não ser aceito, tá? O que pode acontecer é de uma vaga ser cancelada, isso pode acontecer. Então, de repente, a pessoa o empregador que ofereceu, sei lá, faleceu, alguma coisa assim que a empresa não consegue mais receber, automaticamente a gente vai buscar uma outra vaga para você. Então, primeiro a gente vai tentar uma outra vaga no mesmo país que você aplicou, senão a gente tenta uma outra vaga em outro país. Mas, assim, sempre uma vaga com o seu perfil. Então, na sua área de atuação, com os mesmos requisitos que tinha a outra vaga que você aplicou. Tá? Mas isso, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer sim. Mas é difícil, tá? A gente, graças a Deus, a gente tem um percentual muito baixo aí de cancelamento. E para os estudantes, quando eles têm realmente o perfil da vaga, eles são aceitos, né? Muito bom. Então, foi aceito, tá tudo certo, enviou documentação, fez a entrevista, falou com o empregador falou, a vaga é tua, você começa tal dia e é só vir para cá. Como é que funciona essa parte? Porque daí agora começa o trâmite da viagem. Aquilo que você falou. Isso. A CI vai estar ali para dar o suporte também para a compra da passagem aérea. A gente vai oferecer o seguro, que viajar sem seguro não existe, não dá, não pode. Inclusive, a gente vai falar muito sobre seguros nas próximas lives também. A gente vai ter uma live só de seguros depois para a gente conversar mais sobre isso. E daí também tem países que exigem o visto, né? Que tem que ir com o visto de estudante e que daí a gente precisa correr atrás de toda essa documentação do visto. Como que é essa segunda parte, Rê? Então, o que acontece é o seguinte, depois que o estudante é aceito, a gente vai emitir os documentos de aceitação, tá? Isso já direitinho com o período determinado, então só para entender, quando a vaga é oferecida, o empregador vai colocar assim, eu quero receber um estudante entre janeiro e dezembro de 2021, que fique no mínimo 4 semanas e no máximo 16 semanas. Então, você vai escolher o período que você quer fazer de 2021, obedecendo essa regrinha mínima e máxima de semanas, tá? E aí, quando você for aceito, o empregador já vai determinar, olha, foi escolhido tal período, você foi aceito para isso, vai mandar os documentos de aceitação, e aí a gente tem 2 caminhos aqui. Dependendo do período e do destino, você vai tirar o visto. Então, isso tudo você vai fazer com o nosso suporte, a gente vai fornecer essa documentação, e junto com o suporte da EST do país de destino que você vai. Tá? Então, para cada país tem um tipo de visto diferente que a gente obedece aqui. A maioria dos países da Europa, por exemplo, que até 90 dias pode ir como turista, aí não há necessidade de tirar visto. Então, o que acontece? Recebeu o documento de aceitação, vai lá na CI, compra a sua passagem, compra o seu seguro internacional, aí você vai mandar para a gente essas informações, a gente vai mandar para a EST do seu destino, e aí eles já mandam para a gente tudo, quem vai te buscar no aeroporto, onde vai ser sua acomodação, seu empregador, você já vai poder fazer contato com ele também, e aí é bem simples, tá? Então, assim, recebeu a documentação, vai ser ou para tirar visto, ou para ir direto e já comprar a passagem no seguro internacional. E aí mandou para a gente os dados de voo, a gente organiza toda a chegada, vai ter uma pessoa que vai recepcionar, vocês já vão saber onde vai ser a acomodação, quanto vai custar, tudo direitinho, e aí é só começar o estágio. Muito bom. Rê, a Letícia está aqui falando para a gente assim, se entrar no programa, então a vaga em algum estágio é garantida? Deixa eu ver se eu entendi. Se entrar no programa, então, a vaga em algum estágio é garantida. Não perco o que eu investi caso a primeira vaga não dê certo? Agora eu entendi. Isso. Então, o que acontece? Aquilo que você investiu, a gente tem todo um programa de reembolso também. Tá? Se por acaso a gente não conseguiu uma outra vaga para você, ou se a gente conseguiu e é num período, de repente, que você não pode viajar, a gente tem todo um programa de reembolso que você recebe até 80% do valor que você investiu. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso também.
tá? Muito legal, muito bom. A pergunta que todo mundo fica em dúvida, porque assim, tá terminando a faculdade e aí eu já quero emendar com o estágio. A gente sabe que agora no mês de junho, muita gente está finalizando, está terminando a faculdade que termina em um semestre letivo. Eu termino em junho, eu posso ir em julho já? Um exemplo. Então, na verdade, assim, como vai ter todo esse processo de mandar documentação, pode ser que demore um pouco mais. Então, e Uhum. dependendo do país que você for, também fica um pouco mais complicado, tá? Se for, por exemplo, para a América do Sul, é bem provável que você já consiga emendar, tá? Mas se não, a gente precisa pelo menos ter mais um tempinho. E, de repente, você pode fazer nas férias de dezembro, janeiro, fevereiro, né? Ou de repente você tranca um semestre, eu não sei se eu fico um mês, se eu fico 2 meses, se eu já vou para um estágio mais longo. Então, assim, tudo vai depender também da sua disponibilidade e do acordo que você fizer com a sua faculdade, tá? Mas a gente Legal, precisa aí, é legal ter um tempinho assim entre a aplicação e a aceitação, até porque para você se preparar melhor também, né? legal. A Manu está perguntando se pode ser pós-graduação. Pode, Manu, pode ser. Pode ser graduação, pós, a gente tem vagas que pedem pós-graduação, vagas que pedem algum tipo de MBA também, até Aham. especialização, tá? Legal. A Ana está aqui também falando que ela é formada em Direito. Se existe a chance de conseguir estágio em Toronto, na área dela a gente sabe que não, considerando que ela já tem o visto e toda a documentação. Então, infelizmente, não tem como, tá? Porque esse visto que você vai do estágio, ele é um pouco diferente. Então, ele não é só o visto de estudo, ele é acrescentado de algumas coisas. Então, mesmo você já tendo visto, você precisa realmente comprovar o seu estágio. E por que isso? Porque o estágio vai ser remunerado. Então, sempre que existe a remuneração, a história é um pouco diferente. Tá? Então, assim, mesmo que a gente tivesse uma vaga de direito e você fosse aceita, você precisaria tirar o visto específico para esse caso, É tá bom? verdade. E lembrando aí, Ana, que direito a gente não tem vagas, por quê? Nem direito, nem medicina, porque isso é muito relativo para as regras locais, para a atuação local, como se fosse a OAB deles, com as regras e com todas as regulamentações que a profissão pede nesses destinos fora do Brasil e também no Brasil. Ou seja, não teria vigência aqui no Brasil esse estágio por causa de tudo que você aprendeu aí durante a sua universidade, de direito no seu caso, e medicina também a mesma coisa. É isso aí. Rê, a gente sabe que é preciso comprar também a passagem e o seguro que a gente falou agora há pouco. Isso não está incluso no valor, certo? Não está incluso no valor, tá? Tá. Então, aquele valor que eu mencionei é realmente da taxa para poder participar e depois da taxa de aplicação, caso você queira aplicar para uma vaga, mas custo extra aí a gente tem que pensar, então, na passagem, no seguro de aplicação do visto, caso se for necessário, tá? Legal, muito bom. E vamos falar de acomodação? Você falou lá atrás que existem as possibilidades deles já te falarem logo quando você começa todo o processo, eles já te passam onde você vai morar. Quais são essas possibilidades? Onde que um estagiário mora? Então, a grande maioria das vagas, elas oferecem acomodação nas próprias universidades. Então, vocês vão ficar em residências estudantis, tá? O Legal. que é muito legal. Então, Que é principalmente uma para super vagas experiência também, né? muito bacana, é super bacana. Então, você vai estar dentro de uma universidade lá fora, você vai conviver com o pessoal dessa universidade, tá? Então, a grande maioria das acomodações são residências estudantis, tá? Algumas poucas são em casa de família, mas a grande maioria é residência estudantil mesmo. Cada uma tem um valor diferente, tá? Então, lembrando, gente, uma coisa muito legal, quando vocês escolhem a vaga, lá vai estar estimado qual que é o custo da acomodação que você vai pagar. Então, por exemplo, você vai para uma vaga da Alemanha que vai te pagar 700 euros e lá vai estar especificado custo de acomodação, 250 euros, custo de vida aproximado com acomodação, 400 euros. Então, isso tudo já vai te dar um direcionamento para você realmente ir bem preparado e saber do que você vai receber esse dinheiro. E para aqueles extras que eu falei, você vai precisar levar mais. Então, isso a gente deixa bem especificado, bem claro para todo mundo. Então, você sabe exatamente quanto que você vai gastar com cada coisa. Bom?
Muito bem, muito legal. Eu acho que falhou um pouquinho o seu microfone aqui, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender, né, pessoal? Eu consegui entender tudo que a Rê disse aqui, eu vi que a conexão não estava tão boa, mas que melhorou aí no finalzinho, a gente conseguiu entender. Se alguém não conseguiu entender algum trecho aí do que ela disse agora, a gente pode voltar aqui para vocês na mesma pergunta, tá? Lembrando aí todo mundo que está acompanhando a nossa live, que quem oferece esses produtos que a gente está falando hoje, que é o estágio remunerado no exterior, é a BIP, uma empresa do grupo da CI, que é idealizada, organizada e criada pelos mesmos sócios, diretores, fundadores da CI, e que todas as lojas da CI estão prontas para te receber. Eu vou colocar aqui de novo. Vocês podem mandar aqui, ó. Então, isso que eu escrevi aqui agora, ci.com.br/whats e ci.com.br/live, são links para vocês. Primeiro, acompanhar essa live na íntegra, quem perdeu o comecinho. Rê, vou te pedir um favor. Você salva essa live depois no seu Pode IGTV? deixar. Você sabe fazer, né? Sei, pode deixar. Eba, boa, porque daí a gente vai mandar para o pessoal que se inscrever no ci.com.br/live e a gente manda a live para todo mundo assistir, tá? Tá E o ótimo. pessoal que ainda tem alguma dúvida ou que já está pronto, vai se planejar e já vai entrar em contato para fazer o seu estágio, para fazer primeiro um curso de idiomas, quem precisa fazer o curso de idiomas, já ganhando a isenção da taxa, dos estágios com a Renata, que ela deu essa taxa para a gente de presente. A gente tá no ci.com.br/whats de WhatsApp para você poder falar com todos os consultores da CI. É super fácil, você entra ali, preenche rapidinho qual é a cidade que você fala e você encontra a CI mais perto de você para você conversar. Lembrando que algumas lojas já reabriram, conforme o governo local está liberando devido à pandemia e à quarentena, então a gente já está com atendimento em algumas lojas presencial, com todo o cuidado do mundo, usando máscara, usando gel, álcool gel, então a gente tem todo esse cuidado aí para atender o nosso cliente também nas nossas lojas físicas aí que a gente já retomou. Rê, vamos falar sobre preços e condições de pagamento para a gente finalizar aqui? Tá, então é aquilo que a gente falou, né? A taxa de participação, vocês têm, caso vocês queiram realmente aplicar para uma vaga, então é a taxa de aplicação, que varia de R$ 2.500 a R$ 2.600, tá? A gente divide esse valor em até 6 vezes, tá bom? E cada caso é um caso, gente. Então a gente atende vários tipos, né? Então, assim, eu não estou conseguindo fazer o pagamento agora, por exemplo, ou eu posso começar a pagar daqui a 2 ou 3 meses, não tem problema, tá? A gente conversa, a gente está super aberto à negociação também. O nosso objetivo é que vocês realmente façam esse estágio. A gente sabe o quanto é importante para vocês, a gente trabalha duro para que isso aconteça, tá? Então, assim, o que vocês precisarem, sempre contem com a gente. Isso é o mais importante. Muito bom, Rê, muito legal. Para finalizar aqui, queria agradecer você, Rê, primeiro por ter aceitado o nosso convite, depois por ter liberado seu Instagram aqui para a gente invadir, porque o nosso não foi realmente, não aparecia a imagem. E para a gente finalizar real, eu queria que você deixasse aí as suas considerações, a mensagem da importância de fazer um estágio no exterior. Tá. Gente, eu acho que é aquilo que eu falei no início, né? A globalização. Então, hoje vocês têm que saber que, não só para estágio, tá? Para o mercado de trabalho em si, vocês não concorrem apenas com brasileiros. Então, qualquer site de empresa multinacional que você entrar para fazer o seu cadastro, para pleitear uma vaga, você vai ver que tem muita coisa em inglês. Ou seja, eles recebem currículos de estudantes estrangeiros aqui no Brasil. Então, é super importante você ter essa bagagem lá fora. Tá? Então, seja um estágio, seja um curso, seja um mochilão, hoje em dia é super importante. E eu vou ser bem sincera para vocês, o inglês, ele já é meio que uma obrigação ter. Tá? Então, assim, hoje em dia, a maioria das pessoas já está aí numa terceira língua, né? Então, além do português, o inglês e um outro idioma também. Então, levem isso em consideração, tá? Isso é super importante. O que vocês fazem hoje para o currículo de vocês vai agregar muito valor. E aí, quando vocês voltarem para o Brasil, vocês vão sentir essa diferença. A gente tem um relato dos nossos estudantes que voltam para o Brasil, como eles conseguem emprego mais rápido, como eles são valorizados no mercado, né? Então, hoje em dia, assim, você precisa ter pelo menos o inglês e espanhol, inglês ou mandarim, tá? Então, se preocupem com o futuro de vocês. Isso é super importante, tá? É verdade.
Muito bem, muito obrigado, Rê. Lembrando que quem ainda não tem o inglês que a Rê falou, se você comprar um intercâmbio de 2 semanas, só 2 semanas. A partir de 2 semanas, você pode ficar muito mais. Mas com o intercâmbio de 2 semanas, você já tem garantido a taxa do estágio de presente aí que a CI está te dando para que você possa fazer o seu estágio remunerado no exterior. É isso, né, Rê? É isso, gente. Invistam no futuro de vocês, tá? Isso é super importante. É um investimento e hoje ele é mais do que necessário, tá bom? Muito obrigada, Willy. Desculpa, gente, pelo probleminha, mas o Instagram vai entender, né? Tá O tudo importante é bem, que tá no tudo final deu certo. certo. Pois é, a gente está aqui com essa galera super interagindo aqui, conversando com a gente. São pessoas que com certeza vão chegar aí os applications daqui a pouco para vocês Ai, não fazerem vejo a hora de aí receber. o estágio. Eu tô doido para saber todas as áreas. Eu vou entrar também depois no site da CI, que tem ali várias informações para a gente Isso. ter todos os detalhes de cada um dos estágios. Rê, obrigado mais uma vez. CI Responde, obrigado aí por ter nos Obrigada, ajudado. gente. Tchau, gente. A gente tem mais live Tchau. essa semana. Ah, só lembrando, Rê, quarta-feira, nossa live, às 5 horas da tarde, a gente vai receber o youtuber Rafael Machado, jornalista, Que que vai contar legal. pra gente a importância do que você falou agora há pouco, de falar inglês para as profissões, como é que funciona, o porquê que ele teve que aprender inglês, qual que são as dúvidas que o mercado pede para um profissional, do porquê de ter feito o intercâmbio e vários detalhes aí que ele vai trazer para a gente, que é especial essa live. Então, na quarta-feira, às 5 da tarde, a gente tem esse encontro aqui, certo? Legal, vou participar também. É convidada. Um beijo, gente. Tchau, Beijo, obrigado. gente. Obrigada. Valeu. Ai, Rê, salva a live. Tá, pode deixar. Um beijo. Um beijo, tchau.